irmã mesmo. Não é só de doutrina, é de sangue. É para falar aqui? É para falar aqui? É. Ah, sim. Senão não sai. É porque vai para lá. Não sai. Bom, então, o tema para hoje é bem-aventurados os pobres de espíritos. Só um instantinho, deixa eu tirar daqui, peraí. Porque eu sou mestre, meu Deus. Então vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus. E aí, a pergunta que não pode se calar é: nós entendemos o que significa ser pobre de espírito? Alguém aqui ainda tem alguma dúvida a respeito? Ou todos nós já podemos concordar de que pobres de espíritos não é aquela criatura que vive em situação financeira de miserabilidade? Não é aquela criatura que passa por dificuldades no âmbito material. Vai muito além disso, não é? Então não é o fato de você ser pobre, de viver nessa condição, né, de fragilidade social, que faz com que você obtenha um passaporte para esse reino dos céus, como está ali escrito. Então precisamos levar em conta a questão das interpretações, das traduções, do tempo em que Jesus disse esta afirmativa da bem-aventurança, né? Porque o contexto histórico, o contexto social, tudo isso precisa ser levado em conta. E não podemos pegar uma frase, uma afirmativa no seu, ao pé da letra. Então é preciso, nessa altura da vida, já passado 2000 anos, né, precisamos ir um pouco mais além e saber um pouco mais a respeito do momento histórico em que Jesus proferiu essas palavras, segundo Lucas em 18 e Mateus 19. Então Jesus era uma criatura que não estava alheio ao seu tempo, de maneira nenhuma. Imagina, né? Imagina Jesus ser apenas mais um, né, viajante, né, que vinha para falar apenas de amor ou se contrapor a qualquer coisa vigente. Não, e ele nem poderia fazer isso. Porém, mesmo assim, mesmo trazendo uma complementação daquilo que o Moisés havia trazido, de amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus veio complementar essa afirmativa, essa necessidade para que os seres humanos pudessem crescer, evoluir e se espiritualizar. Além de amar a Deus sobre todas as coisas, também se faz necessário amar ao próximo como a si mesmo, como eu vos amei, né? Então, mesmo proferindo apenas isso, de uma certa forma, Jesus estava passando uma imagem, né? Não com palavras que se contrapunham, mas falando de amor. Jesus passou a ser olhado por Roma como alguém que incomodava, como alguém que poderia fazer frente ao que estava estabelecido socialmente para aquele momento. Por quê? Com a lei do amor por ele trazida, ele igualava as pessoas, né? Ele trazia o conceito de justiça, que era o que não existia. Porque naquela época também, assim como hoje, se hoje a gente se choca e a humanidade já evoluiu bastante, não é? Imaginemos então naquela época como que eram as questões sociais de desigualdade, de violência, de discriminação, de desrespeito, eram muito maiores do que hoje. Porque o conhecimento, a forma de olhar e perceber o outro, era aquém da forma como nós enxergamos hoje, ou já deveríamos enxergar. E ainda assim, ainda assistimos violência, injustiça,
desigualdade. Então, imaginemos o ontem. Então, apenas por trazer nestas palavras do amar ao seu próximo, Jesus incomodou. Porque ele estava trazendo para Roma, muito embora fosse de uma outra forma essa interpretação, mas não da forma como Roma entendeu. Jesus trazia uma revolução. A revolução pelo amor. A revolução do amor. De dentro para fora. Mas não foi assim que Roma entendeu. Ela entendeu como sendo algo de fora para dentro. Concordam? Mas não era isso. A revolução proposta por Jesus era de dentro para fora. Porque é essa revolução do sentimento que faria e fará com que nós possamos ter empatia com o outro semelhante. Nos colocarmos no lugar do outro. E que se não for pelo amor, pela capacidade de enxergar o outro e se ver como alguém igual, apesar de ser diferente em escolhas, em pensamentos, mas ele é o meu igual, ele é o meu semelhante. Então, apesar das nossas diferenças, nós precisamos aprender a nos amar, a nos respeitar antes de amar, mas podemos já nos respeitar. E apesar de ser quem eu sou, quem vocês são, nós já podemos travar este exercício que antecede o sentimento do amor amadurecido. O respeitar, o entender, né? O não comparar, porque nós não precisamos nos comparar com ninguém e nem ninguém conosco. Então, Jesus, ainda que pregando, né, o amor e a justiça de uma forma bem suave, bem metafórica, através de pequenas histórias, porque senão seria muita agressividade, aí morreria muito antes do tempo. Ainda assim, Jesus foi condenado por Roma, não é? Que Pilatos ainda tentou, não é? Mas, porque não via de fato um crime evidente, não havia evidência de um crime que fosse justo a ponto de crucificá-lo. Porque esse era uma determinação, a crucificação era algo extremo dentro da justiça da época. E ainda assim Jesus foi condenado a ser crucificado. Por qual crime? Qual foi o crime? E está lá escrito, no crime de Jesus, adversário político, que poderia trazer problemas para Roma e a sua dominação, inclusive religiosa. Então, Jesus, naquela época, ele era um adversário político. O crime cometido por Jesus foi um crime político. Essa que é a realidade. Então, ele não expressou e nem poderia expressar as suas opiniões a respeito daquele contexto em que ele estava inserido naquele momento. Ele não poderia. Mas eu não posso acreditar que Jesus fosse ficar indiferente às situações vivenciadas naquele momento histórico. Então, eu não quero me perder, Roma sentiu-se ameaçada. E essa revolução do amor proposta por Jesus, ainda hoje temos dificuldade de assimilar. E reino dos céus? O que se deve entender por reino dos céus? Será que o reino dos céus está circunscrito ao plano espiritual? O reino dos céus está circunscrito a um local específico? Está lá na passagem de Lucas, uma afirmativa, isso para poder falar do reino dos céus, em que ele disse assim: as crianças eram trazidas para aproximar de Jesus, para tocar em Jesus. E os discípulos que não entendiam
aquele gesto e nem a profundidade da palavra de Jesus, né? Afastavam as crianças. Não deixavam que aquelas pessoas trouxessem as crianças para tocar Jesus. E Jesus, ao perceber aquilo, qual é a frase que ele profere? Deixai que venham a mim as crianças, não as impeçais, porque o reino dos céus pertence, o reino do céu pertence aos que se assemelham a elas. Peraí. O reino dos céus pertence aos que se assemelham às crianças? Mas por quê? Será que as crianças já atingiram esse patamar, né, de pobreza espiritual aconselhada por Jesus lá no início? Então precisamos ir ao momento em que todos nós, que já fomos crianças nessa encarnação, retornar ao nosso planejamento espiritual. O que acontece quando o espírito vai reencarnar? O que acontece com as suas experiências, com a sua memória, com as suas vivências? O que acontece? Desce sobre ele o quê? Um abafador, não é? A bênção do esquecimento. E por que ele precisa esquecer? Para ele começar, naquele instante da encarnação, daquela encarnação, meio que no ponto zero. Esquecido das suas vivências, experiências, hábitos, manias, enfim. A partir daquele ponto, ele se torna um campo favorável para receber novas sementes. Como aquele campo cansado, né, de uma monocultura e que precisa inteligentemente que os camponeses, que as pessoas que vivem no meio rural, ou toquem fogo, ou tenham que revirar o solo, e ali nada se coloca durante um certo tempo, para que quando a nova semeadura chegar, aquele terreno tenha tido tempo adequado para descansar. Então, com o esquecimento, a bênção divina, a misericórdia divina nos permite esquecer daqueles nossos compromissos, daquelas nossas lutas, daqueles resgates, né, que nós viemos nessa encarnação justamente para conviver, para reajustar, para refazer trajetórias, para reencontrar desafetos, construir relações, né? E deixarmos de odiar, enfim. Abafa-se, descansa-se e funcionamos como crianças, de fato, com o terreno adequado para receber. E daí frisamos a importância da evangelização. Porque nesse momento, quando falo de evangelização, não apenas na casa espírita propriamente dita, mas a evangelização também, além da casa religiosa, que acontece dentro dos lares, através do exemplo dos pais, dos avós, de quem convive com as crianças, e que precisa estar atento o tempo inteiro, entendendo que aquele solo que agora está fértil, que está propício, de boquinha aberta para receber novas sementes, ali, lá no fundo daquele solo, existem matrizes. Existem ervas daninhas que estão lá por baixo e que, em determinado momento da vida, alguns atribuem a casa dos 7 anos, outros ainda em tenra idade, a gente já observa, porque deixa escapulir, não é? E a gente observa, nossa, de onde essa criança tirou isso? Não é? E a gente até se assusta. Que isso, meu Deus? E agora, com essas crianças de agora, muito mais ainda, porque elas estão muito mais rápidas, não é? Muito mais adiantadas. Parece que o tempo agora precisa correr mais. Então, antecipam essas reações ainda pequenininho, para quem tem olhos e deseja ver.
Porque pode ser que a gente não queira ver também para não... não, isso aí depois a gente conserta. Só que não conserta. Por quê? Nenhum galho torto nasceu para morrer torto. O galho, quando ainda está novinho, se a gente puser um guia, a gente consegue, né, reverter aquele crescimento e dar um prumo mais favorável, minimamente mais favorável. Então é uma tentativa. Nós não podemos abrir mão dessas tentativas de reestruturar aquele galho para que ele possa vir a florescer, não é? Ou pender para o lado contrário. Então a tentativa ela é válida, ela é importante e é necessária, sem expectativa. Mas nós temos que fazer a nossa parte e entender, mas continuar fazendo. Então, deixai que venham a mim as criancinhas é neste sentido. Porque as crianças, de fato, naquele momento, possuem o solo favorável para receber a mensagem do Cristo. Os ensinamentos novos. Então é isso que ele se reporta. Que nós precisamos manter o solo do nosso coração. Só que para isso, já em adultos, se torna um pouco mais difícil. Por quê? Nessa trajetória, né, da infância até a maturidade, né, a madureza da nossa idade, o que acontece? A gente se perde, a gente não analisa, a gente coloca naquele espaço, né, o orgulho de uma certa forma. Não, já sei disso. Isso eu já sei, porque a gente sempre sabe. A gente sempre sabe, na verdade a gente sabe tudo, a gente só não faz. Mas a gente sabe tudo. E qualquer mensagem que seja, que chegue, ela nunca chegará para mim. Quando se abre uma página, a gente tem sempre alguém assim, tem a ver com fulano. Nunca tem a ver com a gente, não é? A gente está sempre atento ao outro. A gente está sempre julgando o outro. E quando a gente vai saindo da gente, nós vamos nos distanciando dessa criança que tinha um solo favorável. E vamos colocando, né, optando por outras questões que não vão nos ajudar. É como se a gente fosse semeando ali um monte de coisa, um monte de erva, que vai dificultar ainda mais o crescimento e a aceitação de um novo adubo. Porque até de humus hoje eu vou falar. Até o humus eles mandaram trazer e está aqui. O humus. E aí tem um poema lindo do Fernando Pessoa, em que ele fala assim: a criança que fui um dia chora na estrada, deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero buscar quem fui, onde ficou. Não somos nós. Hoje, com o conhecimento que a gente tem, com as cobranças internas que a gente tem, quando vemos se aproximar de nós um instante de voltar, a gente se cobra. Porque o instante de voltar, ele é inevitável. Não é por ter 70, 80, 20 ou 30 que nós não vamos, poderemos até ir aos 20, não é? Então, quando a gente está diante da possibilidade do voltar, a gente olha pelo retrovisor e se observa como éramos. Como era esta criança que um dia eu fui e que eu larguei lá para trás? Será que ela era tão preconceituosa como eu sou hoje? Ou ela se aproximava num parque para brincar com todo mundo? Independente da cor, da religião, independente da opção política. Como era essa criança? Ela era tão seletiva
como eu sou hoje, ela era tão snob como eu sou hoje, a ponto de dizer, não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou ao encontro de alguém que me quer bem e que faz aniversário, porque eu não tenho vestido adequado. Eu não vou convidar aquela pessoa tão amiga, a quem eu devo tanto, para ir na minha casa, porque minha casa não está bonita, porque eu não tenho um talher específico, um prato mais elegante, e afinal de contas ela é tão elegante, ela é tão chique. Não é? Então nós começamos a perder não apenas essa inocência, mas essa leveza, essa naturalidade de sermos quem somos e de buscarmos aquilo que de fato nos traz alegria, leveza, bom humor, graça, beleza, sorriso, abraço, aconchego. Porque tem algo mais difícil do que a gente encontrar alguém que possua a dificuldade de abraçar de verdade, como se houvesse um medo de abrir o peito, de abrir o coração e a alma para envolver de fato num abraço, de olhar nos olhos de quem está se abraçando. Criança não faz isso. Criança é o que ela é. Ela não está preocupada com o julgamento, ou se ela vai ter reciprocidade no seu gesto. Posso brincar com você? Tem duas opções. O outro que ela nem conhece dizer sim ou não. Se for sim, ai que bom. Se não, ai mãe, não quis deixar eu brincar com ele. Ok, o outro vai deixar. Então essa leveza da alma da criança, que não possui preconceitos sobre nada e nem sobre ninguém, que é feliz com um brinquedo, o que éramos, feliz com um brinquedo, uma bola furada, uma bola de meia, quando se juntam vários para chutar, que tanto é feliz descendo no carrinho de rolimã e se estrupiando ali embaixo, ou dentro de um shopping num carrinho elétrico, a sensação de alegria é a mesma. Principalmente se ela estiver rodeada de outras crianças. Isto demonstrando mais uma vez que, ao crescermos, fomos ficando mais exigentes, mais individualistas, mais preconceituosos, e vamos nos afastando da nossa essência. E é dessa essência que chora sentadinha lá atrás que Fernando Pessoa vem nos trazer. Essa criança chora lá atrás. Principalmente quando hoje eu olho e vejo que o que eu sou não é nada diante daquela criança que brincava e era feliz com tão pouco, que dançava e cantava sem precisar de música e sem a menor preocupação de ser chamada de ridícula. Sentimos falta dessa criança e nessa altura da vida, da nossa trajetória, sentimos na alma o desejo de voltar, de resgatar. Porque essa sensação boa daquela época tem uma explicação. Essa essência da qual estávamos tão próximos e que estava lá dentro da gente tem nome. Deus. Porque é lá que Deus está. Nessa essência, nessa divindade interna que nos conecta ao sagrado, ao supremo, e que permite que por conta disso a gente seja feliz com pouco. E
E aí a gente faz uma análise dessa trajetória hoje. Onde foi que erramos? O que sobrou? O que vocês acham? O que será que sobrou? Orgulho, não é? Sobrou orgulho, sobrou vaidade descabidas. E o que faltou para que eu chegasse aqui me sentindo assim? O que faltou? E aí nós vamos voltar à compreensão do que seja ser pobre de espírito. O que faltou? Humildade. Não é verdade? Faltou humildade. Manter a humildade. Porque antes nós éramos humildes enquanto criança. Nós éramos. À medida que vamos crescendo, entra a competição, entra o ego, né? Entra a vaidade. E aí nós vamos depositando neste terreno, que dissemos no início, outros valores. De fato, nós precisávamos crescer. De fato, o orgulho, ele é importante também. Como o medo também é importante. Tudo isso é importante. São sentimentos importantes para o crescimento. Porque a criatura que não desenvolve um mínimo de orgulho na vida, ela se torna subserviente. O que se antepõe ao orgulho não é a humildade, como muitos creem. Na balança do outro lado, de um lado está o orgulho, do outro lado está a subserviência. Na verdade, a humildade, ela é, numa balança, ela é o meio. É aquele meio que faz com que ela penda buscando para o seu equilíbrio, não é? Agregar ou retirar comportamentos, ações, exigências, tolices, porque ainda somos tolos, que fazem com que a balança possa pender para um lado ou para o outro. A subserviência, ela enfraquece. Ela é estímulo para baixa estima. Enquanto que o orgulho faz com que a criatura tenha amor próprio. Mas cuidado, eu não sou orgulhosa, eu tenho amor próprio. É muito tênue, né? É um caminho muito delicado, onde a gente tem que estar sempre fazendo uma análise do autoconhecimento da 919, que está lá no Livro dos Espíritos, e que a gente pouco faz, né? Para saber até aqui, não, eu estava usando o meu amor próprio. Ali naquele momento, não, realmente eu fui orgulhosa. Aí o meu ego já extrapolou. E eu poderia ter ficado no meio, poderia ter me calado, poderia até nem fazer aquilo que estava sendo exigido, mas eu não precisava desse tipo de comportamento, de postura agressiva, devolvido ao outro, né? Até por força da condição, até por força do trabalho, né, onde se está. Há formas de se dizer, há formas de se fazer, sem que o orgulho venha na frente como uma bandeira que se precise empunhar. Não, é ter dignidade, é ter amor próprio, é ter sensatez. Quando os cristãos entraram nas arenas, esse para mim é o maior exemplo. Eles escandalizaram aqueles que assistiam, que eram seus algozes. Mas como assim? Vão ser todos devorados pelos leões? Estão cantando. Mas o que é isso? Nem eles entendiam. É a altivez, é a dignidade, é a certeza de quem se é.
e do porquê que estamos agindo daquela forma. Então, a criatura pode ser humilde, com consciência de quem ela é, de que aquele momento, aquela situação que estejamos vivendo todos é transitória, ela não é definitiva. Os papéis se alternam. Aquele que foi rico hoje pode ser um pobre, aquele que tinha saúde amanhã não terá, aquele que foi belo pode ser horrível, e vice-versa. São experiências transitórias da matéria. Isto não define o outro, isto não me define. Meus valores, sim. E apesar da minha condição, da nossa condição financeira, da nossa beleza física, do poder que tenhamos nas mãos, o que me vai identificar na espiritualidade, que vai ter peso, que vai ser importante e necessário para que eu de fato cresça e seja feliz e tenha paz, é aquilo que eu faço. Então, a certeza de quem eu sou neste momento é muito importante. Tolo é aquele que leva uma quentinha, que leva um pão para dar a alguém, se achando superior a quem o recebe. Porque muitas vezes é muito pelo contrário. Não é? Então, não é um favor. Na verdade, é uma troca de experiências, onde hoje eu estou podendo oferecer e ofertar, e amanhã serei eu. É a lógica da vida. Então, o que faltou? Humildade. A mesma humildade, eu só não quero me perder, por isso estou colocando aqui. A mesma humildade para, como espíritas que somos, e que já aceitamos essas verdades, entender que, na afirmativa de Joana de Ângelo, no livro Histórias que os Espíritos Contaram, que é muito interessante, são espíritos que vêm numa reunião de desobsessão e que todos eles relatam as suas experiências, não é? De Hermínio de Miranda, em que ela fala: ninguém transita pelo mundo em caráter de exceção. Todos possuímos débitos em relação à vida. Tendo em vista que eu, pelo menos, não sei se vocês, algum de vocês, eu não sou missionária. Eu sou missionária, sim, da tarefa de dar conta da minha vida. Mas um espírito missionário, a minha missão é dar conta da minha vida, não é? Mas ainda não estamos nesse patamar. Então, todos nós não somos exceção. E todos nós possuímos débitos em relação à vida. Uns mais, outros menos. Uns que já estão frente a frente com eles, né? Seja dentro de casa, seja na saúde dos seus corpos, na saúde mental, né? Já se reencontraram com seus débitos, os débitos construídos por eles mesmos, né? Mas todos nós possuímos e haveremos e precisaremos dar conta desse débito. Nós não podemos ficar a dever não a Deus, mas a nossa própria consciência, porque é muito incomodativo, é muito desagradável sermos acusados pela nossa consciência o tempo inteiro do que precisaríamos fazer e não fizemos, né? Do que não estamos dando conta para fazer e a gente adia, mesmo sabendo como espíritos que nós precisaríamos enfrentar em determinado momento. Então, que seja agora. Para que adiar? Podemos ir dando conta, saldando esses débitos e, de preferência, não ficar consignando, adiando, se contraindo mais dívidas. É mais inteligente, é mais racional. E eu trouxe aqui, ainda sobre a humildade, a expressão humildade, ela deriva do latim humus. Todo mundo sabe o que é humus, não sabe? Humus significa terra fértil. E como se
comporta o humus? Como ele é produzido? Ele recebe no local específico, né? Dentro de um caixote. Então, eu gostaria de fazer uma analogia com o humus para que a gente possa sair daqui e levando uma imagem mental da possibilidade do humus que seremos nós em determinado momento. Aquele caixote recebe tudo o que vocês possam imaginar. Folha, comida estragada, só não recebe vidro. Mas tudo que tem vida, tudo que é orgânico, tudo que for orgânico, você pode colocar ali dentro. E o que acontece? Um verdadeiro milagre. Que aquilo ali, além de não feder, ele vai se transformando até se tornar uma terra absurdamente rica para poder adubar outros solos como nutriente para crescimento, né, de outras coisas. Leva vida. Não parece com a gente? Ao longo da estrada, vamos recebendo nesse caixotinho da nossa alma muitas coisas. Ingratidão, não é? Outros sentimentos. Fazer uma coisa e o outro não dizer nenhum obrigado. Trabalhar além do que precisa para que o todo possa se beneficiar. Limpar. Porque normalmente a gente escolhe o quê? Não, eu quero ficar lá no administrativo. Alguém quer limpar vaso sanitário? Alguém quer limpar ferida? Como Irmã Dulce, como Teresa de Calcutá? Alguém se sente feliz, sente prazer, né, de estar executando aquela tarefa? Porque eles se sentiam assim, né? Jesus se sentia assim, em lavar os pés, em beijar os pés. Nós normalmente nos consideramos acima dessas necessidades, enaltecemos as nossas capacidades, as nossas habilidades. Não, mas aqui é um serviço mais simples, qualquer um pode fazer. Eu tenho outras habilidades, não, já mereço algo melhor, né? Quando o que se faz necessário para o nosso crescimento é o convite ao trabalho. É o choro, é as lágrimas que, ao invés de serem vertidas pelos olhos, saem da mesma maneira, pelo suor do rosto, pela bênção do trabalho. E é por isso que o trabalho é lei divina. E isso faz com que possamos ter a experiência de nos afastarmos um pouco mais deste ego inflado que a gente construiu ao longo do caminho. E como essa caixa que vai recebendo tantos sedimentos considerados inúteis e imprestáveis, ela se transforma. E aí passa a ser, para a nossa vida, não aquilo que eu recebo dos outros. É aquilo que eu faço com o que eu recebo dos outros. Porque, na verdade, é isso que importa. Eu não posso mudar ninguém, mas eu posso mudar aquilo que o outro me dá. Em mim eu posso, nos outros não. Gostaria que fossem sempre delicados comigo, educados, gentis, afetuosos? Claro que sim. Quem não gosta de ser tratado assim? Mas se não for isso que eu recebo, que importa? Quem importa a ti? Segue-me tu. Que recolhamos aquilo que nos lançam e transformemos em nós, porque é isso que importa. A ponto de sair o chorume,
Isso aqui é o resultado daquela terra linda, fértil, né? É o chorume do humus. Esse chorume, ele é algo tão fabuloso, e aí a gente vai ligando, porque tudo de Jesus é encadeado. A gente só precisa parar para observar. Na passagem dos talentos, né? O que fizestes do talento que eu lhe dei, e um multiplicou, o outro manteve igual? Aquele humus, aquela caixa que recebeu tanta coisa inútil e que foi transformada, ela chora. E a gente também chora. Porque dói. Quando a gente não recebe aquilo que a gente gostaria. Mas ainda é preciso que assim seja. Ele chora. E quando o humus chora, transforma nesse chorume. Isso daqui é a multiplicação do talento, daquilo que era imprestável. E é tão talentoso que para você pingar isso daqui numa planta, você tem que brotar. A proporção é uma medida disso daqui, desse choro, uma medida para 10 de água. A multiplicação foi de 1 para 10. Assim como nós. Ao invés de ficarmos lamentando o ocorrido, ao invés de ficarmos nos queixando do que poderia ser e que não foi, ao invés de ficarmos nos queixando da saúde que já não tem, do dinheiro que se acaba antes de terminar o mês, que nós possamos estar mais atentos ao que nós estamos produzindo, apesar de tudo isso. O que nós estamos produzindo? Vamos continuar chorando. Nós não vamos ficar sorrindo, não. A gente vai continuar chorando. Chorando e adubando. Chorando e enriquecendo com um líquido precioso que vai sair da nossa alma e que vai transformar, não o que está fora, vai transformar de dentro para fora. Esta é a revolução do amor. Porque quem ama, entende. Quem ama, se é que ama, entende porque quer o melhor. Muito embora aquilo que o outro está dando não é o que eu gostaria, mas é o que ele tem para dar naquele momento. E que assim como eu, que um dia eu dei coisas muito piores a quem de fato me amava e ama, que é Deus, já dei coisas muito piores. E hoje já estou dando coisas um pouco melhores. Mas ainda estou muito longe de dar a Deus, de devolver à vida aquilo que a vida me deu ao longo de tantas e tantas e tantas reencarnações. Então é este olhar de misericórdia, de compreensão, de esperança, de fé na vida, de fé no outro, que nós precisamos reaver. Esta simplicidade, julgando menos, assim como as crianças, guardando menos mágoas, enxergando mais as possibilidades que a vida esteja a nos oferecer. Que sejamos mais simples, que sejamos mais amorosos. E aí, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: que possamos nos reaproximar da nossa essência divina. E ela não está fora, ela está dentro da gente. E refazer o caminho para a casa de Deus, que também está lá dentro. E reencontrar conosco. Resgatar essa criança. Dar a mão para ela. Fazê-la vir à tona. Porque ela vai nos alegrar. A criança que fomos um dia ainda mora lá. Lá, dentro do adulto que nós nos tornamos. Para apreciar a vida e as oportunidades com amor e equilíbrio, reconhecendo que Deus
é e sempre será Senhor do universo. Espantemos assim a dúvida, o medo, a tristeza, para sintonizar com as forças do bem. Porque esses sentimentos formam barreiras que impossibilitam a atuação da espiritualidade amiga, desses amores que de fato nos amam, nos acompanham e vibram positivamente pela nossa melhora íntima. Então, que possamos sintonizar com as forças do bem que pairam acima das nuvens densas que envolvem a terra. Acima das nuvens densas, o sol permanece lá. Então, que possamos sintonizar com as forças do bem que pairam acima das nuvens densas que envolvem a terra. Porque, apesar da noite escura, o sol sempre volta no dia seguinte e volta. Pode demorar, mas ele volta. Então, que possamos crer, que possamos investir em nós e aceitar, entendendo que nada é por acaso e que na vida, na nossa vida, não é o que nos acontece, não é o que nos ofertam, é o que estamos fazendo com aquilo que a vida está nos ofertando. Que nos queixemos menos e apreciemos mais. Não sejamos ingratos. Nada existe, nada está acontecendo que não possa piorar. A escolha é nossa. Então, que possamos fazer boas escolhas para ser feliz. Porque o céu prometido, esse reino dos céus, ele não tem espaço circunscrito lá fora. Ele já está aqui, dentro da gente. E a escolha por vivê-lo a partir de agora é nossa. Que Deus nos ajude e nos abençoe a todos. Muito obrigada.